Então, nesse momento, eu vou convidar o nosso amigo Éder Freire, né, que vai ser o expositor dessa noite. O Éder é um companheiro de longa data, né? Estivemos juntos em várias situações, junto com a Josefa, inclusive, que é a sua esposa, que está aqui também, né? Principalmente atuando pelo Movimento Espírita de São Gonçalo. Hoje, eles estão lá em Niterói, e aí, atualmente, né, trabalhando, cooperando na União da Mocidade Espírita de Niterói. Né? A maioria conhece, né, que eu acho que o pessoal lembra mais a UMEN, né? Que inclusive é uma instituição espírita já de longa data. Né? Para quem não sabe, fica ali, exatamente ali na lateral, né? Muito próximo ali do Hospital Antônio Pedro. Tá bom? Então, Éder, os acordos da vida. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Jesus nos abençoe na tarde de hoje, né? Tarde e noite. O Luiz Maurício falou que eu tenho até meia-noite. Né? Vai ser tipo um seminário, né? Então a gente agradece a participação lá dos irmãos leigos, esposo. Muito obrigado, né? A gente está vendo muitos rostos aqui, amigos de longa data, né? Nós havíamos fundado, a casa aqui foi fundada em 2002, 3 anos depois nós fundamos a Sociedade Espírita Amor e Caridade, lá no Engenho Pequeno, né? E em 2022 nós passamos o comando da casa para uma grande tarefeira da casa, que está lá tocando o trabalho, a casa está bombando, graças a Deus, né? Atendendo aquela comunidade do Engenho Pequeno, ali em São Gonçalo, e já ficamos à frente da casa 17 anos. 17 anos, a minha esposa como presidente, eu como vice-presidente, ocupando cargos, né, vários cargos, e trabalhando bastante. Também trabalhamos muito no movimento espírita de São Gonçalo, junto com os amigos aqui de Itaboraí, sempre o André Cantarelli, sempre meu querido amigo Walter Silva, sempre também o Luiz Maurício, todos os três ali juntos, e a gente trabalhando muito por esse movimento espírita, essa unificação, e a gente fica muito feliz, né? Porque nós vemos que o movimento de unificação ele vem crescendo gradativamente. Quando nós residimos na cidade de Maricá, não havia casas espíritas em Maricá, apenas terreiros de umbanda e barracões de candomblé. Então não havia o espiritismo na época que nós moramos em Maricá, né? E depois a gente vê um movimento totalmente estruturado, 43º seu, e crescendo também cada vez mais. Para nós é motivo de alegria, né? E essa unificação, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, é muito importante. Então, um abraço fraterno hoje da nossa querida UMEN, que completou esse ano 76 anos de fundação, de trabalho no bem. A gente fica ali na rua Princesa Isabel, número 45, aquela rua do Antônio Pedro. Os amigos aí do Trabalhador de Jesus, tudo bom, meu irmão? Né? Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletirmos sobre os acordos da vida. Esses acordos que periodicamente Jesus envia para cada um de nós missionários com a incumbência, né, de movimentar os nossos pensamentos, os nossos atos, movimentar a humanidade. Então nós tivemos aí a reencarnação de Mahatma Gandhi, que apenas com as suas palavras conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, pregava a não violência. Martin Luther King, um grande ativista dos direitos humanos, um pastor protestante, que através dele, né, o preconceito racial, o preconceito social que vigia ali nos Estados Unidos, anos 50, 60, foi drasticamente rompido, né, não eliminado infelizmente, mas rompido pela ação desse homem. Nós tivemos também outros espíritos como Madre Teresa de Calcutá. Nós tivemos também o próprio Buda, né, Siddhartha Mautana. Nós tivemos Maomé e tantos outros
espíritos enviados por Deus sob a tutela do Cristo, que chegam ao planeta Terra para movimentar as ideias, os pensamentos, as nossas atitudes. E não poderíamos esquecer de Allan Kardec, o nosso querido codificador, da doutrina espírita, que foi o responsável por trazer a todos nós o Consolador prometido pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás. Então, por que eu estou falando de todos esses nomes? Porque os toltecas, esse povo indígena que habitou a Mesoamérica, ali no sul do México até El Salvador, vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, né? Opa, acho que eu fiz besteira aqui. Tá aqui. Tá aqui. Está aqui o mapa do México. Então eles habitaram notadamente o sul do México até onde hoje é El Salvador. Aí, entre os séculos 10 e o século 12. Então, de 900 até 1150. Esse povo indígena, chamado de tolteca, ele teve uma importância extraordinária. Eles chegam até aquela região, ele surge nessa região antes do descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Daí eles serem um povo pré-colombiano. E eles revolucionam, daí a importância de espíritos da mais alta envergadura reencarnando nesse povo indígena, os toltecas, que revolucionaram o modo de vida daquela região, e que os seus ensinamentos são válidos até os dias de hoje. Mas como é, Éder, que você falou sobre povo tolteca, da onde que veio isso, né? Exatamente dessa obra do nosso irmão Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz é um mexicano, é um escritor mexicano, xamã, porque ele vem de uma família de curandeiros, e ele trouxe para a gente, né, essa filosofia para a nossa liberdade pessoal, baseado exatamente nos ensinamentos desse povo indígena, os toltecas. E os toltecas, meus irmãos e minhas irmãs, são tão importantes para a cultura mexicana, para a humanidade. Essa obra, inclusive, ganhou prêmios lá nos Estados Unidos, que na cidade de Tula, eles levantaram estátuas, os guerreiros toltecas, em homenagem a esse povo. Tá? Essa cidade, Tula, era onde eles habitavam. Hoje, não existe mais a cidade. Existem ruínas, né, com essas estátuas dos guerreiros toltecas. Hoje, a região aonde eles habitavam se chama Hidalgo. É um estado lá no México chamado Hidalgo, próximo ali 70 quilômetros da cidade do México. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a base tolteca, da onde surgiu esse povo tão evoluído, que trouxe tantos ensinamentos. Eu vou falar dos acordos dos toltecas, que são 4, e nós vamos meditar nesses acordos, procurando adaptá-los à nossa vida e vendo que no final todos levam a mesma fonte, que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui, né, que nós, segundo os toltecas, nós vivemos numa bolha. Então eu botei aqui esse exemplo, né? Nós vivemos nesse grande sonho, nesses acordos interiores que são passados pelos nossos pais, através da nossa educação. Então cada um de nós aqui foi educado de um modo, dentro das possibilidades dos seus familiares, né? Dos seus genitores, dos seus pais, tios, quem quer que tenha criado cada um de nós aqui. E a realidade que ele recebeu é a realidade que ele passa para cada um de nós. Então cada um de nós aqui vive nessa bolha, com os seus tabus, com os seus questionamentos internos, com o seu modo de agir, de falar, de pensar, dentro dessa cultura que nos foi passada.
E muitas vezes essa cultura que nos foi passada, ela acaba destruindo os nossos sonhos, limitando o nosso modo de agir. E aí eu vou me lembrar do nosso Antoine de Saint-Exupéry, né, que escreveu lá O Pequeno Príncipe, essa obra extraordinária, né, para cada um de nós, faz parte da literatura mundial, que todos deveriam ler. Todos deveriam ler essa obra. E tem um pedaço lá da obra, um dos textos, dos capítulos, em que ele fala que ele gostava de desenhar. Então ele desenhou uma cobra, né, que havia engolido um elefante. E mostrou ao adulto. E o adulto olhou e disse: o que é isso aqui? A criança pergunta. Ele disse: isso é um chapéu. Aí a criança fica decepcionada. Não, não é um chapéu. Não, é um chapéu. E teima com a criança. Não, isso é uma cobra que engoliu um elefante. Então, naquele momento, o próprio autor coloca que foi matado dentro dele a questão do desenho. E quantos de nós aqui, às vezes por uma opinião de um adulto, de um familiar, não teve o seu sonho encerrado? Por uma opinião negativa. Quantos aqui gostariam de serem artistas, desenhistas, e a pessoa começou a desenhar, fez o seu primeiro garrancho e não foi incentivada a continuar? Quantos de nós aqui já passamos por isso? Quantos de nós, às vezes, principalmente os homens, né, que a nossa cultura latino-americana, existe um machismo arraigado, não gostaríamos, às vezes, de parar num pequeno jardim, fotografar uma rosa, uma flor, e a gente fica com vergonha. Imagina um homem fotografando uma flor no jardim, uma abelha. Ninguém, né? As pessoas têm isso, e você vai matando os seus sonhos, vai matando quem você é por dentro, por conta da opinião do outro, pela preocupação que nós temos do que os outros vão pensar de cada um de nós. Então os toltecas, eles vêm com esses 4 mandamentos principais com o objetivo de nos libertarmos dessa bolha, dessas amarras. E quando as pessoas, né, psicologicamente, a gente não observa vivendo na sua bolha, no seu mundo, cada um no seu mundo, cada um olhando apenas para o seu umbigo, sem se importar com o próximo. Então os toltecas, eles vêm romper, e o objetivo é exatamente nós quebrarmos esses acordos internos. Esses acordos internos que cada um de nós tem, que assinou sem pensar. Nós recebemos o acordo e nós assinamos esse acordo interno. Através do quê? Da nossa educação. E aí a gente vive nessa espécie de sonho, de mundo real. Bem, meu mundo real é esse. Eu enxergo a sociedade desta forma. E a gente não consegue olhar para o lado, ver coisas diferentes. Vocês acreditam, o nosso querido Luiz Maurício, ele foi muito feliz quando ele coloca que a doutrina espírita, ela pode ser divulgada de várias formas, e uma delas é a arte, através da música, do cinema, do teatro. E nós vemos instituições espíritas que criticam a forma da arte. Instituições espíritas, e aqui vai uma crítica construtiva, tá? Você não pode bater palma dentro da reunião pública, numa palestra, num evento, né? Há instituições que é proibido utilizar o violão dentro da instituição. Qual é a base teórica para se proibir isso? Se a gente for lá na Gênese, a gente for lá nas obras póstumas também, nós vamos ver ali a música celestial, a música celeste, né? Rossini, os grandes, né, músicos, né, Mozart e tantos outros. Então, da onde nós tiramos esses tabus? Da onde nós tiramos isso? Alguém fala, o outro repete, e isso vai numa continuidade, e nós vamos travando essa alegria, essa humanização dentro da casa espírita. Espírita é para ser alegre, é para demonstrar vida, porque o espiritismo,
né, apesar do atendimento muito salutar aos espíritos, é o espiritismo de encarnados. O nosso querido Leopoldo Machado, ele falava, o espiritismo dos vivos. Dos vivos. Então nós precisamos ter esse acolhimento, essa alegria, essa humanização e romper esse sonho. Muitas vezes. Mas por que eu ajo dessa forma? Por que eu ajo dessa forma? Tá, mas por que fulano age daquela forma? Por que eu sou dessa forma? Por que na minha casa espírita é assim? O questionamento é válido, meus amigos e minhas amigas. Kardec dizia, é a fé raciocinada, é a fé que raciocina, não engole uma regra sem o devido questionamento, sem a devida base teórica. Então, para que a gente possa romper, né, esses acordos, esses compromissos toltecas, eles nos trazem exatamente esse guia para a nossa liberdade pessoal. Então, eu convido a todos para o início da nossa jornada interior. E o primeiro acordo, ele é muito interessante. O primeiro acordo nos fala, seja impecável com as palavras. As palavras são o condutor energético do nosso pensamento. Então, se eu utilizo a minha voz para criticar, para condenar, para agredir, para criar fofoca, eu estou direcionando toda a minha energia para o mal. Então, que nós possamos ser, eu vou trazer para a imagem muito interessante, né, impecável com as nossas palavras. Impecável. Utilizar as nossas palavras para o bem. Jesus dizia assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O próprio Paulo de Tarso, ele dizia, né, que nós deveríamos utilizar, né, fale apenas o que convém à sã doutrina. E nós vamos ver também Jesus dizendo, né, o que sai da boca é o que está cheio o vosso coração. Então a gente observa que as palavras, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras têm poder, as palavras têm força. Então todas as vezes que nós não temos uma palavra feliz para direcionarmos aquele que está ao nosso lado, o silêncio nesse caso é providencial, né? Eu tenho um colega no ambiente de trabalho que a cada 8 palavras que formam uma frase, 4 são palavrões. Eu acho que vocês já devem conhecer pessoas dessa forma. É uma pessoa boa? É, mas fala palavrão demais, está sempre revoltado, está sempre criticando. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente observar as pessoas utilizando esse dom que Deus nos deu para o mal. E quem de nós aqui já não utilizou de forma equivocada as suas palavras? Né? Cada um de nós. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Da terceira categoria, naquela escala espírita, somos espíritos imperfeitos. Mas como nós estamos recebendo essa verdade, que é a doutrina consoladora, nós temos a obrigação de romper esse sonho e mudarmos as nossas atitudes. Então está aqui, ó. Olha que interessante. As palavras têm muito poder. Eu vou trazer aqui para vocês um experimento do Masaru Emoto, um cientista japonês. Eu acho que vocês já ouviram falar, a Mensagem da Água, né? Esse livro aqui foi um best-seller dele, O Verdadeiro Poder da Água, em que ele demonstra cientificamente, através de métodos empíricos de observação e de teste, a força do poder das nossas palavras. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma gota de água, colocava num recipiente e pedia que as pessoas falassem algumas palavras. Então, no primeiro recipiente de água, alguém disse bom dia. Ele pegou e congelou uma amostra daquela água
e depois ele foi ver a sua estrutura molecular congelada, e nós vamos ver ali o que apareceu. No outro recipiente, ele pediu que alguém gritasse, xingasse um palavrão, e a pessoa foi lá e xingou. No outro, ele botou uma música clássica de Mozart, no outro um heavy metal, e assim ele foi fazendo essa dicotomia, né, entre questões positivas e negativas no entender dele. E o resultado, meus irmãos e minhas irmãs, foi isso aqui. Então, vocês observam que quando a palavra era amor e a pessoa falava com aquele sentimento, a molécula da água congelada, ela se transformava numa joia. Quando a palavra era obrigado, também, apoio, também. Agora, quando você falava ódio, mas tinha que falar a palavra vibrando o ódio. Palavras de insulto, palavrão e maldição. Agora vocês entenderam a importância da prece do copo d'água? Não é? Que outras religiões hoje fazem, a Casa Espírita também faz com a água magnetizada, a importância de quando nós estivermos bebendo essa água magnetizada, pensarmos coisas boas, porque a saúde, o medicamento necessário é colocado ali. E essa molécula da água, ela vai modificar todo o nosso corpo, que é formado de mais de 70% de água. Então é muito importante. Sejamos impecáveis com as nossas palavras. Não utilizemos esse dom que Deus nos deu, que é a importância de vivermos em sociedade, com esse dom de falar para o mal, para a destruição. E quantos de nós, né? Aqui ninguém faz, graças a Deus. A gente utiliza às vezes para fazer fofoca, não é isso? A gente fala para fazer fofoca. Então, eu estava na rua e vi o Luiz Maurício sair de um boteco cambaleando. Olha só. Ao invés de eu ir lá procurar saber o que está acontecendo, não. Eu vou e ligo para o Cantarelli. Cantarelli é sempre assim, né? A gente precisa orar pelo Luiz Maurício. Ele está doido para fazer a fofoca, mas diz que vai orar. E aí ele conta: olha, você acredita que eu estava andando ali no centro de Itaboraí, tem um boteco lá, muito mal falado, o Luiz Maurício saiu cambaleando daquele botequim. E aí o Cantarelli, né, já observando o que se trata. Ah, tá, meu irmão, muito obrigado, já me coloca na lista negra, né? Mas isso aqui é fofoqueiro. Eu vou saber o que está acontecendo com o Luiz Maurício. Aí ele liga lá para o Luiz Maurício: ô Maurício, tudo bom? Como é que está lá em Maricá, e as aulas, né? Está tudo tranquilo? E você está bem? E aí o Luiz Maurício fala assim: rapaz, você acredita que eu passei de sufoco essa semana? Eu não sabia, mas eu tenho pressão alta. Então, você sabe que Itaboraí faz calor, né? Eu estava vindo naquela correria e aí eu comecei a me sentir mal. E aí eu vi, meu Deus, eu precisava tomar uma água. Entrei num estabelecimento comercial e pedi um copo de água. Ainda saí meio tonto e tal. Olha, é verdade. As duas versões do mesmo fato. Então, quantas vezes nós utilizamos a nossa imaginação para julgar o outro? Porque eu condeno, então se eu ver alguém sair de determinado lugar, eu já julgo o outro que aquele lugar não presta. Então esse verbete, que toda ação tem que ter um verbo, né? Nós utilizamos muitas vezes de forma equivocada. E os toltecas, eles não ajuizavam nada. Eles olhavam as questões e não ajuizavam, não colocavam valor nas questões. E não utilizavam a sua voz para o mal. E aí nós costumamos sempre reclamar. Não é isso? A gente está sempre reclamando. Não, está muito calor. Não, está muito frio. Não, hoje está chovendo. Meu Deus, hoje está fazendo sol. Meu Deus do céu, não chove. Então nós somos os eternos insatisfeitos. Sempre reclamando, né? Sempre nos lamentando. Isso eu falo para mim em primeiro lugar, tá? Quando eu falo para vocês, eu já ouvi antes. Então, isso serve para mim também. E na maioria das vezes, nós não utilizamos esses dois verbos
da forma correta. O verbo agradecer e o verbo reclamar. O verbo reclamar quer dizer clamar 2 vezes ou mais. Então, reclama, ou seja, eu estou repetindo esse clamor. Então, quando eu reclamo pela falta de dinheiro, eu estou jogando o que para o universo? Eu estou jogando essa energia dizendo o seguinte: eu quero permanecer nesta situação. Quando eu reclamo, dos meus problemas de saúde, eu estou reforçando mentalmente que os problemas de saúde devem permanecer junto de mim. Quando eu reclamo do meu filho, da minha esposa, eu estou consolidando mentalmente que aquelas ações devem continuar. Agora, se a gente trocar esse verbo reclamar por agradecer, agradecer principalmente nas piores situações, o agradecer quer dizer o quê? Que a graça venha até nós. Que a graça venha. Então eu estou lá com o meu problema financeiro. Agradeça. Agradeça. Obrigado, Senhor, por essa dificuldade. Porque nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. E é normal que passemos essa dificuldade, principalmente no país ainda em desenvolvimento como o nosso. Cheio de dificuldades, cheio de fatores socioeconômicos, desigualdades sociais. Então eu te agradeço, porque existem pessoas numa situação muito pior do que a minha. Nós, lá na Rumen, eu abro parênteses, fazemos um trabalho bimensal na colônia Tavares de Macedo, onde tem lá o Centro Espírita de Trabalhadores de Jesus. Então, meus irmãos, eu convido aqueles que reclamam da vida, que acham que são as pessoas mais infelizes do mundo, que visitem essa colônia, pelo menos uma vez na vida. Todos deveriam visitar essa colônia. Atualmente só tem 2 pavilhões em funcionamento, graças a Deus, porque hoje a hanseníase tem cura, e na época deles não tinha, ficava em internação, seus familiares, e os que existem lá, estão lá, a maioria foi abandonado pela família. Então nós vemos irmãos nossos, sem os membros das mãos, dos pés, com retardamento intelectual. Nós vemos pessoas que já perderam a visão, estão lá e nos recebem com alegria e cantam conosco, e nós saímos de lá muito melhores do que quando nós chegamos, porque são eles que doam as questões positivas para cada um de nós. Então, quando nós pensarmos em reclamar, vamos imaginar esses irmãos, muitos, num leito de dor, de sofrimento, que não recebem a visita de ninguém. Tem uma senhora lá que, quando a gente vai embora, a gente está se despedindo de cada pavilhão, ela agarra as nossas mãos e diz assim: não me abandone, por favor. E nós só vamos lá a cada 2 meses. E ela espera ansiosamente por aquela visita de 5 minutos em cada quarto. 5 minutos. Porque são muitos a visitar e o tempo é pouco, porque eles têm que almoçar. Então, meus irmãos, utilizarmos as nossas palavras para agradecer. Seja impecável com as suas palavras. Utilize sempre para o bem, para levantar o ânimo. No livro Ação e Reação, do nosso querido André Luiz, o instrutor Druso, no capítulo 2, comentários do instrutor, ele vai fazer uma reunião no plano espiritual, dentro da Mansão Paz, que é um posto de socorro no Umbral Grosso, onde fica a Mansão Paz, para 200 espíritos que estão lá em regime de internação. E a palestra dele é de bom ânimo. Druso não puxa a orelha de ninguém. Pelo contrário, ele levanta o ânimo de cada um daqueles irmãos. Não foi assim aqui? São chegados os tempos. Assente o primeiro tijolo, que o resto nós cuidaremos. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos utilizar impecavelmente esse dom que Deus nos deu de falar, porque existem irmãos que não conseguem falar,
irmãos que não conseguem se exprimir, irmãos que não conseguem ser entendíveis pelo próximo. Isso é muito triste. E nós muitas vezes usamos esse dom para reclamar, para lamentar, para dizermos que nós somos esquecidos pela espiritualidade. E os toltecas não, eles dizem: utilize isso para o bem. E vocês observem a força das nossas palavras numa simples molécula de água. Imagina isso sendo direcionado ao próximo, né? Brigas de família, insultos no trânsito, no ambiente de trabalho, então nem se fala, né? Ali onde é o nosso resgate maior. Parece que pegaram lá do Umbral Grosso todas as nossas vítimas e colocaram na mesma sala de trabalho. É onde nós temos que trabalhar dentro de nós o verdadeiro sentido da fraternidade, da paciência, do perdão. Mas não dá para trabalhar isso. Então a gente faz o quê? Tolera. Vamos tolerando, né? Éder, eu não consigo perdoar. Tolera. Com o tempo você vai chegar ao perdão, mas tem que dar o primeiro passo. Porque eu vejo, sabe, Luiz Maurício, amigos aqui, que muitas vezes a gente coloca uma meta muito alta. Temos que perdoar como Jesus perdoou. Todo mundo abaixa a cabeça e vai embora, tá? Não dá. Nós não atingimos ainda, infelizmente, ó, guarda essa palavra, a condição de Cristos planetários. Ele já atingiu. Então o que a gente faz? A gente começa a subir a escada. O primeiro degrau é a tolerância. Então se eu quero perdoar, eu começo tolerando. Não suporto o Wagner, meu Deus do céu. E aí você olha para o Wagner, não, está lá naquele grupo, Voz Interior, Vozes do Além, né? Canta mal pra caramba, eu não suporto ele, estou brincando. E aí eu começo a tolerá-lo. Ele, mas você não gosta dele, ok, mas eu estou tolerando, é melhor do que voar no pescoço dele. Começo a tolerar. Da tolerância, que eu não vou precisar data e tempo, senão quem faz isso é mistificador, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento certo. Você passa para o segundo estágio, que é a compreensão. Eu tolero e depois eu compreendo. Olha, agora eu sei por que o Wagner age dessa forma. Passado esse outro estágio, segundo, tolerar, compreender, eu vou para o terceiro estágio, que é importantíssimo também, que é a paciência. Observaram? Então temos que ter paciência. Mas para ter paciência, eu tenho que ter desenvolvido a tolerância e a compreensão. Tolero, compreendo. Hoje eu sou paciente. Consigo ser paciente com o Wagner. Eu já entendo porque ele age dessa forma e eu vou ser paciente. E por fim, a gente consegue chegar ao perdão, que está conectado com amor, porque quem ama perdoa. Não é uma frase de caminhão, né, que a gente vê aí nas estradas, mas tem lógica. Mas observar os estágios. Eu não posso chegar com uma pessoa e pedir para que ela perdoe a outra se ela está tão machucada pelo outro, porque o outro não usou de forma impecável as suas palavras. Ele usou de forma impecável para destruir, para magoar. Lembraram do Saint-Exupéry, que ele desenhou uma cobra que engoliu um elefante, disseram que era um chapéu, e mataram o sonho de desenhista dele? Graças a Deus foi um grande escritor, né? Então observem, uma palavra mal colocada, ela destrói uma amizade, ela acaba com o casamento, ela faz uma cisão dentro da casa espírita, ela afunda um caído, não é isso? Então, use as suas palavras de forma impecável, como Jesus falou, porque o que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração. E esse é o primeiro é o mais importante dos compromissos dos toltecas. Mas nós vamos ver agora, né, o segundo compromisso tolteca. E aí eu coloquei essa imagem aqui de umbigo. Observem aí essa imagem. Não tome nada como pessoal. E a gente costuma sempre tomar tudo
como pessoal. O mundo não gira ao redor de nós, meus irmãos. Se você ficar doente, vai continuar nascendo sol, o sol vai continuar se pondo, você vai estar lá no hospital de tratamento. As pessoas vão continuar indo e voltando para os seus trabalhos, nada muda. Mas a gente tem essa mania de tomar tudo como pessoal. Então, o que ele quer dizer com isso? Tomar tudo como pessoal. É exatamente nós imaginarmos, que o mundo gira ao redor de nós. É acharmos que nós somos a cereja do bolo. É acharmos que nós somos o último biscoito do pacote. E que nada vai acontecer, se nós não estivermos juntos. Então, é aquela questão das pessoas, que de forma equivocada, tudo elas acham que é com ela. Então, não, a casa espírita, se eu não estiver lá, não vai acontecer reunião. Então, a pessoa tem uma gestão monocrática, como se fosse o imperador, e ela coloca tudo como pessoal em relação a ela. Então, se as pessoas passam por você e sorriem, não, a pessoa está falando de mim, está rindo de mim. Então a pessoa leva tudo para o lado pessoal dela. Ela não consegue se desvencilhar de achar que ela é o centro das atenções. Então, além dela não utilizar as palavras dela de forma impecável, tudo ela leva para o lado pessoal. E é um equívoco também que os toltecas nos mostram. Observaram coisas que a gente faz aí no dia a dia? Todos nós fazemos isso no dia a dia sem nos apercebermos. E esse segundo mandamento, ele é diretamente conectado com o terceiro. Não faça suposições. Então, vocês estão andando na rua, deve ter acontecido com alguém. Só fala assim, oi, infeliz. E aí a gente olha. Ué, eu sou infeliz? Por que eu olhei? Por que eu olhei? Então nós temos, o acordo interno de aceitarmos o lixo mental do outro, transformando o lixo mental do outro no nosso. Oi, infeliz. Eu olhei por quê? Se a pessoa fala, ô careca, opa, é comigo. Se eu sou, não tenho que me incomodar. Se eu não sou, também não vou me incomodar. Só me incomodo quando a minha esposa fala. Eu não gosto não. Eu sou calmo. Então, o que acontece? Tudo é suposição. Passei pelo nosso irmão na rua, ele não olhou para mim. Por que ele não olhou para mim? Porque ele estava distraído. Isso acontece. Cidade grande, principalmente, vai ali na Amaral Peixoto, em Niterói. Você está andando, passa por um, passa por outro, eu não vi. Aí a nossa suposição, olha o nosso acordo interno. Ih, fofoca, falaram mal de mim para fulano. Fulano passou por mim e não falou comigo. Mas em nenhum momento a gente para pensar que o outro não nos viu. O outro não nos viu. Mas nós assinamos esse acordo interno de que, olha aí, não torne nada como pessoal, tomando como pessoal e fazendo suposições. E aí você entra na casa espírita. O companheiro não te viu, não falou com você lá. Aí na casa espírita também, naquele dia ele não estava bem também não falou com você, mas não falou com ninguém. E aí no seu acordo interno diz assim, comprovado, fofoca, falaram mal de mim. E aí você chega para o companheiro, você fica ali se remoendo, jogando hormônios ruins dentro do seu corpo, aí vai ter uma dor de estômago, vai ter uma dor de cabeça, porque você está incomodado que o outro não falou com você na rua, na casa espírita está calado também, e o outro está com um problema seríssimo na casa dele. Ele veio para a casa espírita porque a casa espírita é um hospital, é um templo, ele está tentando se harmonizar com as energias da casa espírita. Mas a gente já fica ali mentalmente jogando os nossos dardos mentais. Quem foi que falou mal? O que eu fiz? A gente fica se remoendo,
E aí quando você senta para conversar com a pessoa diz, fulano, olha, eu estou tão mal, olha, foi uma correria ontem, eu tive que resolver um problema familiar, e corri aquela Amaral Peixoto toda para lá e para cá, e aí você vai murchando, né? Igual avestruz, né? Enfiando a cabeça no buraco. E hoje eu não estou muito bem e tal, e você vê que não teve nada com você. E aí você tira aquele peso das costas, mas já prejudicou o corpo. Já jogou tudo ali no corpo. E os toltecas, eles nos falam, não faça suposições, não julgue aquilo que você não conhece. Então eles não ajuizavam o valor de nada. Eles não julgavam. E a gente tem aquela história, né, das 3 peneiras. É uma história muito falada aí, né, não sei se é atribuída a Sócrates, eu creio que sim, que um dos seus discípulos chegou para ele e disse, mestre, eu venho trazer a você uma notícia de fulano. E aí, o pensador, né, aquele filósofo, olha para ele e diz assim, você já passou essa informação sobre as 3 peneiras? Não. Essa informação tem a ver comigo? Não. Então já não passou na primeira peneira. Essa informação, ela vai trazer algo de positivo para nós dois? Não, pelo contrário. Essa informação tem a ver com você? Também não. Então, meu amigo, eu não quero saber. Mas nós fazemos isso? Não. Não é? Por quê? Vamos lá. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Espíritos presos, né, a determinados defeitos. Porque o mal prospera pela ausência dos bons. Notícia boa não dá ibope. Não é? Mas notícia ruim dá ibope. Notícia ruim dá ibope. No dia que a notícia boa der ibope, todos esses programas policiais, eles vão para o buraco. Não é isso? Então a gente acaba utilizando as nossas palavras de forma equivocada, tão equivocada, que hoje, e aí tem jovens aqui, tem crianças, nós estamos perdendo a capacidade de dialogar com os nossos filhos, com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Sabe por quê? O grande vilão está aqui, ó, chegou aqui. E por que eu digo que é um grande vilão? Porque ele está tomando as vezes dos pais, está tomando as vezes do educador. Esse vilão aqui, que deveria ser utilizado para o bem, porque tem um potencial extraordinário, é utilizado de forma equivocada. É um vilão desse ponto de vista, mas é uma ferramenta muito positiva também, né? E aí o que acontece? Nós entramos no estágio de procrastinação. O que é a procrastinação? O estágio de adiar. A gente adia tudo. Então, deixa eu abrir aqui meu e-mail para ver uma informação. Mas aí tem um ícone do Instagram do lado do meu e-mail. Vou dar uma olhadinha no Instagram. 2 horas depois, tá o Éder lá com o dedinho para cima. Né? No loop infinito. Não é isso? O feed infinito. Você roda, roda e não acaba. Roda, roda, roda e não acaba. É o cachorrinho que está sendo resgatado na enchente. E é legal, eu gostei. O algoritmo já entende. Opa, Éder gostou do cachorrinho? Eu vou colocar mais cachorrinho para ele não sair aqui do Instagram. Ele não pode sair. Enquanto isso eu estou deixando de estudar, de ler, de conversar. E aí é muito interessante, você vai no shopping, aí vai a família jantar, né, no shopping. Que coisa bonita. Família unida, margarina. E aí quando você, propaganda, né, de margarina, quando você entra dentro do restaurante, está todo mundo com seu vilão na mão, mandando mensagem para o outro, é claro, né? Um de frente para o outro, sem conversar, apenas com a cabeça baixa aqui, conectado. Quantas horas a gente perde por dia, semanalmente, com esses aparelhos, sem saber de nada? E aí as pessoas dizem assim, não, mas essa geração é conectadíssima. Sim, conectada em rede social, desconectada da vida, desconectada da realidade. Né? Porque se você pedir esses jovens, não estou generalizando, tá bom? Então, se você pedir uma pequena parcela viciada
né, em redes sociais para fazer uma busca, não sabe fazer. Se você pedir para uma pequena parcela para fazer um trabalho, e aí tem professores aqui, né, escolar, utilizando mecanismos de busca, utilizando aplicativos de apresentação, não sabe fazer. Por quê? Porque está muito conectada em rede social. E aí o verbo vai desaparecendo. A escrita vai sumindo. Porque hoje a pessoa coloca PSF. PSF. Como é que é a tradução disso? Você sabe? PSF. Tem um negócio assim, não é por procuração não. Tem uma sigla que eles criaram aí. VC, você. Obrigado, DDG. Aí você tem que traduzir. Está virando bula de remédio, receita médica. Né? Então as pessoas, para economizar, para o dedo não ficar digitando no teclado o tempo todo, ela vai abreviando. Daqui a pouco a gente está recebendo códigos, né, que a gente tem que traduzir. Código persa e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo a capacidade de digitar, de escrever, de conversar. Você chama hoje uma criança, um jovem, não estou generalizando, tá? Para conversar, não sabe conversar. Ela sabe falar de jogo, ela sabe falar do time dela, que ela gosta muito, mas ela está totalmente alienada das questões familiares, alienada das questões sociais que estão em volta dela. Ah, meu filho é muito bonzinho, ele não sai do quarto dele. Está lá, conectado, Deus sabe fazendo o quê? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a porta da depressão também se faz por esse excesso de rede social. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as redes sociais, elas têm um objetivo funesto. O principal objetivo é o quê? Vender produtos. Então você está vendo seu gatinho lá sendo resgatado, de repente vem lá um pacote de viagem, né? De repente vem uma marca de ração, de repente ele vai tentar saber se você tem pet, né? Ele vai tentar saber se você tem pet em casa. E aí você vai entrando naquilo ali, né? E o segundo é você mostrar para o outro que ele tem uma vida ruim, que ele precisa da vida do outro para se sentir feliz. Então é muito bem, vamos lá. Quem daqui já teve um conhecido que foi para a Europa e já observou as curtidas naquela foto da Europa? Né? Então tem uma amiga, ela foi para a França, em Paris, e ela fez questão, né? Porque rede social também é para isso, né? Deveria ser, né? Bater uma foto embaixo da Torre Eiffel, tá lá, e postou na rede social dela. Ela tem 1000 amigos na rede social. Ela teve 10 curtidas na foto. Estranho, não é? Não era para ter 1000 curtidas? Não é isso? Mas por que não tem? Porque segundo o Rossandro Kingsley, que é um psicólogo espírita, 85% dos nossos amigos que estão nas nossas redes sociais estão ali só para vigiar a nossa vida. Estão ali só para vigiar a nossa vida. Então, não curtou com raiva. Ah, foi a Leila que postou a foto lá da Torre Eiffel. Eu não vou curtir não, Leila. Não vou curtir. Eu não tenho dinheiro nem para ir Cabo Frio. Como é que você vai para a França? Mas a pessoa pensa dessa forma. Fica com raiva. Agora, né? O Éder se machucou. Foi para o hospital. A pessoa fotografa o soro, né? Aquela foto clássica, né? Tem que ter aquela pulseirinha do hospital com o soro. Aí fotografa o soro, a pulseirinha, o rosto nem aparece, só a pulseira do soro. Se aparece, a pessoa faz aquela cara triste. Gente, 500 curtidas. Porque naquele momento eu estou me sentindo superior ao outro. Opa, ele está mal, coitadinho, né? Ele está mal, é digno de pena. Eu vou lá e curto. Aí eu escrevo uma mensagem. Então, os momentos bons das nossas vidas, as pessoas não gostam, é impressionante. Mas os maus momentos, as pessoas curtem. As pessoas curtem.
Então faz suposição. Ih, Éder trocou de carro, meu Deus do céu. Gente, deve estar roubando, meu Deus. Olha, tem desvio aí, como é que pode? Ele comprou um carro da Aval. Nossa, Aval, aquele carro elétrico. Nossa, é 180 mil aquele carro, como é que ele conseguiu? Então as pessoas não agradecem, não ficam felizes pelas outras. E os toltecas, eles vinham condenando isso desde aquela época. Claro, não tinha rede social, não tinha nada disso. Mas olha, não faça suposições. Nós não sabemos a realidade daquela pessoa. Nós não sabemos o tanto de sacrifício que aquela pessoa fez para que ela pudesse realizar o sonho dela, de estar em Paris, de ter um carro novo elétrico. Quantas horas de sono mal dormidas, estudando para passar no concurso, economizando. Nós só queremos o quê? Julgar. E os toltecas criticavam isso. E o quarto mandamento, ele diz assim: faça sempre o máximo que puder. Eu estou trazendo exemplo aqui, eu poderia ter usado do Brasil, tem vários exemplos, né? Mas eu trouxe desse bairro no Peru chamado La Vitória. Era um bairro muito pobre, né? Em que um morador, apenas um morador, ele olhou o seu ambiente, observe a corrente do bem, e viu, poxa vida, né? Aonde eu moro é tão feio, é tão ruim, mas nós somos a mudança. Então, se nós arregaçarmos a manga, nós podemos modificar o nosso ambiente. E ele fez o quê? Olha que obra maravilhosa que ele fez. O único homem conseguiu mobilizar toda a comunidade e refez áreas degradadas, terreno baldio, ele transformou num parque. Às vezes é a única área de lazer daquele bairro todo. E ele conseguiu transformar. Então, meus irmãos, os toltecas dizem, faça o máximo que você puder. Mas não é para ser beato na casa espírita. E tem muitas pessoas que acabam sendo beatos. Então, eu vou lá no Nair Cruz, né? Eu vou segunda. Quais são os dias de reunião aqui, Luiz? Terça, quarta e sábado. Tá bom. Então eu vou terça, quarta e sábado. Aí a pessoa fica estressada. Ela já chega aqui fazendo no automático. Porque ela está estressada. E quando você faz o bem no automático, aquela caridade, o benefício que poderia gerir, você já recebeu sua recompensa. Está no automático, né? Eu participava de um trabalho com irmãos situação de rua, eu e a Josefa, e a gente observou que as pessoas estavam brigando para fazer a caridade com coisas que não foram elas que doaram. Então, a gente fazia, né, uma ronda de Natal, dia 24, a equipe toda estava na rua, a gente passava a virada lá visitando hospitais, nas ruas, né? Eu tinha cabelo ainda, você vê como a gente faz tempo. E aí a gente passava visitando hospitais, nas ruas e tal. E aí a gente começou a observar que um empresário que era o diretor da casa espírita que nós participávamos, ele comprou um caminhão de brinquedos. Um caminhão de brinquedos. Então chegou lá aquele caminhãozinho lá lotado de brinquedos. Gente, quando nós detectamos que era hora de se afastar do trabalho, quando nós vimos colaboradores da casa brigando para quem botava mais brinquedo dentro dos carros deles. Porque a pessoa queria fazer caridade com o que é o do outro, mas querendo dizer que era ela que tinha feito. Então chegava lá no hospital, era aquela briga, quem dá isso, quem dá aquilo, e a gente viu, está na hora de parar. Então também é fazermos a caridade, né, dentro das nossas forças. Está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, né, no limite das nossas forças. E logo depois vem o repouso. É isso? Então, se eu estou na casa espírita, para eu me doar 100%, eu posso doar um dia da semana, trabalhando com afinco e com amor. Faça isso. Faça sempre o máximo que puder, dentro do seu limite. Não adianta você tentar abraçar o mundo com as pernas e não dar conta de nada e fazer tudo mal feito. Então os toltecas, eles sempre nos alertaram sobre isso.
não precisa ser beato da casa espírita, não precisa trabalhar 20 horas por dia. Há pessoas que gastam a saúde toda construindo patrimônio financeiro, patrimônio material, casas, apartamentos, e depois ela tem que vender todo esse patrimônio para recuperar a saúde que ela perdeu para construir aquele patrimônio. Vale a pena? Não vale. Não vale. Eu tenho conhecido que ele dizia a vida inteira, não, eu trabalho muito, né? Trabalhava com questões de marinha mercante, não, eu trabalho demais, quando eu me aposentar, eu vou pegar minha indenização, vou comprar um carro, vou passear, fazer isso, vou fazer aquilo. Se aposentou. Pergunta se fez. Não, o dinheiro está aplicado, tem que guardar o dinheiro. Aí eu falei, meu amigo, você vai desencarnar, a tua esposa e a tua filha vão torrar o dinheiro e você vai ficar lá se remoendo do outro lado. Você não comprou o carro, você não passeou, você não fez nada. Você não fez nada. Então tem pessoas que são assim, já vão aí quase 10 anos de aposentadoria. E ele não fez nada do que ele havia planejado. Vocês entenderam? Então o nosso máximo, faça com amor, com dedicação. Não use esse máximo para ganância. Os toltecas nos afirmavam isso. Então, olha só, o homem só conseguiu modificar a paisagem do seu entorno. Então, é também, e aqui o Nair Cruz, a gente tem que aplaudir esta instituição, assim como Maria de Nazaré e tantas outras casas aqui representadas, né, que conseguem modificar a realidade do entorno. Isso é muito importante, né? Modificar, quer seja com aula de pré-vestibular solidário, quer seja com a distribuição de alimentos, aula também de artesanato, né? Investir no jovem, na criança, aula profissionalizante, evangelização. Então a gente está modificando o entorno, né? Da forma psicológica, a gente está pegando o entorno psicológico dessa forma e transformando num belo jardim, numa bela praça. Agora, Éder, está aí os 4 acordos dos toltecas, né? Seja impecável com as suas palavras, não tome nada como pessoal, não faça suposições, faça o máximo que você puder. E agora, como é que a gente consegue realizar isso tudo? Então, é o caminho para a nossa liberdade. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para melhorarmos nesta vida e resistirmos ao arrastamento do mal. E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade, vide Sócrates, já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, aqui é a primeira chave para o caminho da nossa liberdade, ok? Então tem uma música que diz assim, sorria sempre, o sorriso é uma alegria, não é? E quantas vezes nós sorrimos para alguém? Sem desdém. Não, o Éder caiu na rua, aí a pessoa ri e depois vai lá ajudar a levantar. Não, não é esse sorriso. É aquele sorriso de alegria em ver o outro. Quantos de nós aqui sorriem para si mesmo? Quantos de nós aqui sorriem para si mesmo? Se olham no espelho quando acordam, né? E dão aquele sorriso, olha, você é demais, você é a melhor pessoa que eu conheço. Não é orgulho não, é autoestima, que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Então é muito importante o conhecer-se a si mesmo. E Allan Kardec, não satisfeito com isso, pergunta na 919A, mas como é que a gente atinge isso? E um dos mentores lá da codificação, Santo Agostinho, que ninguém conhece, né? Santo Agostinho, um dos pais da igreja, né? Escritor, filósofo, catedrático da Igreja Católica, Apostólica Romana, ele diz assim, que à noite façais como eu fazia em vida. No final do dia, à noite, antes de dormir, ele refletia sobre todas as ações que ele havia feito no decorrer do dia. Eu magoei alguém, eu ajudei alguém, o que eu fiz para o meu progresso espiritual. Então, gente, nós temos aqui os mecanismos.
O primeiro, trabalhar a nossa autoestima, olhando para nós e vendo ali um vencedor. Nós somos vencedores. Nós conseguimos estar aqui reencarnados. Existem bilhões de espíritos para reencarnar. E nós estamos tendo esta oportunidade única, neste final de ciclo, para o mundo de regeneração, estarmos aqui hoje, sendo espíritas. Olha que bênção. Olha só, a primeira bênção, estar reencarnado. A segunda, no Brasil, que a gente tanto critica, coração do mundo, pátria do Evangelho. Terceira bênção, somos espíritas, gente. Nós estamos com a faca, o queijo, o café, o pão, está tudo na nossa mão. E mesmo assim, a manteiga, né? Fala margarina. Mas, gente, tudo isso está à nossa disposição. E nós insistimos em reclamar. Né? E o Santo Agostinho vem trazer, de forma concisa. Meditem, reflitam o que vocês fizeram durante o dia. Então, o primeiro fato para a nossa liberdade é a nossa consciência. E depois a nossa transformação. O que Kardec fala lá no Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírito, vamos ver se vocês sabem, pela sua e pelos esforços que faz para... Muito bem, para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquele bonitinho que carrega o Evangelho embaixo do braço, que já leu a codificação toda, que já leu as obras de Joana de Ângeles, todos os 13 livros da série psicológica. É 16, né? Quem leu a série psicológica? 16, né? Os 13 são da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Tá vendo? E aí, não, já li a revista espírita também, os 12 volumes que Kardec publicou. Não é esse o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, entendeu? E também pelos esforços. O verdadeiro espírito é que cai e levanta e evita errar novamente. É aquele que está buscando o seu progresso espiritual. É aquele que está tentando colocar esses 4 acordos aqui no seu dia a dia, mesmo que não saibam. Mas o Evangelho já traz, de forma indireta, todos esses acordos aqui da nossa boa convivência, desse modus vivendis operandi que os irmãos toltecas traziam o povo indígena. Olha que raça evoluída. Fugir do sonho, da realidade imposta. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado será sempre o errado, mesmo que todos estejam fazendo. Exatamente fugir dessa realidade imposta. Como é que a gente faz isso? Estou na fila do banco. Hoje ninguém fica mais, difícil, né? É difícil, é tudo no celular, aí a pessoa chega para o outro, começa a falar mal do governo. Aí contamina ele, ela, eu, quando vê a fila toda. Não, use de forma impecável as suas palavras. E a gente está ali, contaminado no sonho do outro, da realidade que o outro colocou. Se você ficar, uma vez eu estava na fila, e esse senhor estava de uma forma toda, eu já estava observando que eu era office boy, e todas as vezes esse homem ele parava para poder falar mal da família, do governo, do futebol, da novela, do cachorro. Eu não aguentava mais. Aí um dia eu estava no banco aqui em Alcântara, né? Nessa agência que tem em Alcântara ali do Banco do Brasil. Aí eu dei azar, ele chegou perto de mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí quando ele começou a falar comigo, Deus me perdoa, tá, gente? Eu tinha cabelo e tinha 16 anos. Aí eu comecei a olhar para ele e... não falo. Não aguentava mais. Dei uma de mudo. Não falava. Aí o homem foi e se afastou de mim rapidinho. Então foi um método que eu utilizei na época, né? Com respeito a todos os nossos irmãos surdos e mudos, né? Que eu utilizei para fugir daquela situação. Mas hoje, o que eu faria numa situação dessa? E inverter no assunto. Vou trazer ele para o meu sonho. E não eu vou entrar na realidade dele. Não é? Você começa a falar do bem, a pessoa murcha. Ela para de falar com você, ela vai procurar outro que está conectado com ela. Né? Então a gente fugir disso.
A felicidade é uma escolha, gente, assim como o sofrimento. As pessoas assim, o espírita gosta de sofrer. Não gosta. Não gosta, é uma falácia. Espírita não quer sofrer. O espiritismo não prega o sofrimento. O espiritismo não prega a acomodação. O espiritismo prega a felicidade, a realização plena. Então nós temos que buscar isso. Ninguém nasceu na Terra para sofrer. É que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. E aí, como é que a gente faz o link aqui, finalizando, né, a nossa reflexão? Com a doutrina espírita, que eu já falei, está lá no Livro dos Espíritos, o conhecer-se a si mesmo, que é a chave do nosso progresso individual. Quando nós nos conhecemos, nós vamos nos calar no momento que tem que se calar. Nós vamos falar o bem no momento que devemos falar o bem. Nós vamos agir de forma correta no momento que nós deveremos agir de forma correta. É o conhecer-se a si mesmo. E como é que a gente faz isso? Vamos lá, Luiz Maurício está aqui, ó, viu? A gente nem combinou, hein? Olha aqui. Olha a obra que ele pegou para ler como página inicial. Então está aqui, gente, a chave para que a gente possa colocar em prática o acordo dos toltecas no nosso dia a dia. Então nós vamos ver essa coleção aqui, ó, do nosso querido Emmanuel, chamada Coleção Fonte Viva. São 180 capítulos, 6 meses de curso por obra, 2 anos e meio a gente estuda a coleção toda. É muito tempo. Não é, a gente perde isso, às vezes com o programa de reality show. Né? Todo ano a pessoa fica 4 meses ali vendo os outros fazer fofoca, brigar, que ninguém faz isso, né? Graças a Deus. Mas as pessoas fazem isso. Se a gente lê uma página de uma obra da coleção Fonte Viva por dia, em 6 meses a gente acaba uma obra. Olha que benção. Em 1 ano a gente acaba 2. 2 anos e meio a gente leu as 5 obras. E aí por que eu falo isso? Vamos ver aqui, ó. Em 1949, Chico Xavier psicografa a primeira obra da coleção, que é o Caminho, Verdade e Vida. Está aqui com a gente, essa edição de bolso. Tem edição maior, tá? Também. Em 1950, 1 ano depois, mais 180 capítulos, com o nosso. Aí passou 2 anos, Vinha de Luz. Sendo que entre um ano e o outro, ele está psicografando outras obras importantes, tá bom? Em 56, Fonte Viva. E depois tem um hiato aí de 8 anos para Palavras de Vida Eterna. Nesse hiato de 8 anos, Chico Xavier publicou mais dezenas de obras. Gente, total de páginas psicografadas, 900 páginas psicografadas em 15 anos de trabalho. Então, o nosso irmão sacrificou o tempo de vida dele psicografando essa coleção que vai nos auxiliar a modificar o nosso comportamento perante a vida e perante nós mesmos. Porque Emmanuel pega trechos do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, e vai interpretando, trazendo preciosidades para cada um de nós. E aqui eu vou abrir um parênteses, para a gente encerrar, trazendo para vocês como essa primeira obra em especial, Caminho, Verdade e Vida, foi importante para nós na época da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Quando a pandemia estoura, né, a pandemia estourou em março, 16 de março de 2020, foi declarada emergência sanitária global pela OMS. Então todas as casas, né, suspenderam as suas atividades. E aí a gente ficou assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Né? Então houve capacitações, surgiram ferramentas como o Zoom, o Google Meet, né? Não tinha o Microsoft Teams ainda. Então as pessoas, o WhatsApp, celular, chamada em vídeo. Meus irmãos, nós começamos a estudar na pandemia o Caminho, Verdade e Vida. O programa que surgiu desse estudo foi o Recanto de Paz. A gente criou esse estudo com o nome Recanto de Paz, porque várias casas espíritas não estavam tendo atividades, então os irmãos estavam se conectando conosco
Primeiro, para participar e depois para aprender e replicar isso. Aqui do Nair Cruz, nosso irmão Cláudio, né, participou ativamente dos estudos da casa. Meus irmãos, a gente fazia esse programa, na realidade, esse estudo de segunda a segunda. Então, todos os dias, todos em confinamento, né, às 6 horas da tarde, estávamos lá reunidos, estudando. E eu digo a vocês, nós recebemos depoimentos emocionados de pessoas que disseram, se não fosse esse estudo, que nós também assinamos embaixo, eu teria surtado, eu não teria aguentado passar pelo período de confinamento se não estivesse participando desse estudo virtual. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Por quê? Porque através dessa página foi a nossa tábua de salvação num dos piores momentos da nossa humanidade do século XXI, que foi esse período de pandemia. E essas obras são tão importantes que nós demos continuidade. Mesmo quando a pandemia acabou, as obras continuaram. E dessa iniciativa, surgiu na TV IDEAC o programa Recanto de Paz, Vinha de Luz, que é o programa que nós realizamos ao vivo uma vez por semana, às 7 horas da noite. Então, quem quiser participar, que não atrapalhe os estudos da casa, pode participar, está no YouTube ao vivo e sendo distribuído para vários canais. Assim como também o Minutos de Paz, que eu estudo da obra Sinal Verde, às 8 da manhã, às segundas-feiras e às quartas-feiras. Então, meus irmãos, são obras espíritas que nos auxiliaram a continuarmos na tarefa, divulgando a doutrina e que renovam o nosso ser diariamente. E para a gente encerrar, né, agradecendo a paciência de vocês, a ligação de todos esses ensinamentos dos toltecas com o Sermão da Montanha de Jesus. E Jesus dizia assim, está lá no seu Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, meus irmãos, aqueles que aplicam os acordos da vida são os humildes, são os pacientes, são os pacificadores, são os que são perseguidos por causa da verdade, são os que têm limpo o coração. Todos esses são os bem-aventurados por Jesus. Todos esses fazem a diferença. E se nós queremos a mudança, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Muita paz e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, né? Abençoando esta casa Nair Cruz, esse espírito da Nair Cruz, que foi a pioneira do movimento espírita em Itaboraí, abençoando os nossos amigos de Cosme e Damião também, a primeira casa espírita de Itaboraí, que fincou as bases do espiritismo nesta região, e no momento da prece,
lembrarmos dos nossos companheiros, do nosso querido Cantarelli, a sua mãezinha, a nossa irmã Letícia também, e o nosso querido Gilson Morrone, né? Que se encontram todos passando desafios na área da saúde. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Parabéns a esta casa. Muita paz. Graças a Deus. Bem, fica aqui o nosso agradecimento, né? Pela mensagem do irmão, pelas felicitações, e que os nossos companheiros aí da casa em especial possam ter tido as suas energias recarregadas, né? Assim como vocês também que vieram aqui nos prestigiar.